Nós fomos para o intervalo com a professora Elza aqui falando de algumas políticas que redundaram um decréscimo da fecundidade. Até consta, pelo que eu estudei um pouco antes, que esse índice de fecundidade, se as pessoas estão tendo mais filhos, nós já estaríamos numa faixa de 2,3, quase que reposição, né, para um casal. Quer dizer, nós estamos entrando numa estabilidade. Mas então falamos de uma. Só coloca, por favor, rapidamente as outras três. Primeiro vamos distinguir o que é fecundidade do que é fertilidade. Porque fertilidade é a capacidade de conceber. Fecundidade é a capacidade de, em tendo concebido, gerar um nascido vivo. Então, nós estamos falando aqui de fecundidade, isso. Tá? A outra política, porque uma marca fundamental do século XX, dos últimos 30 anos do século XX, é a queda da fecundidade no Brasil. Isso é uma marca fundamental, que é um fenômeno que marcou esses últimos anos do século XX e, como eu estava dizendo, políticas não intencionais acabaram gerando. Uma outra foi a política de crédito ao consumidor. Não existia antes e, na medida em que essa política passou a vigorar, as pessoas, em podendo comprar meios materiais, tá certo? Uma geladeira, uma televisão, etc. e tal, começaram a pensar também, de repente eu tenho um filho a menos e compro alguma coisa. Isso teve uma influência. A terceira foi a revolução das telecomunicações. As telecomunicações no Brasil, elas tiveram um impacto fundamental. Hoje em dia é difícil você ter um rincão desse país que não tenha um sinal de televisão. Aí nós vamos cair naquela velha história, vendo televisão as pessoas faziam menos filhos? Não, não é isso. É que as novelas, elas sem querer também, elas imprimiram um modelo de família pequena. De famílias pequenas. Então, você queria consumir e você via um modelo na televisão de família menor, onde você pode se vestir melhor, você pode consumir mais e assim por diante. Falta uma, que foi a medicalização. A medicalização no Brasil teve um impacto muito grande também, a partir de 70 e poucos até o final. Isso, não é? Significa um maior aumento do sistema de saúde, um aumento maior do número de profissionais e, portanto, como a mulher é aquela que tem filho e que leva filho ao posto de saúde, ela teve um encontro direto com o médico que passou também a influenciá-la bastante. E orientá-la no sentido de uma redução. Eu queria só complementar dizendo o seguinte, que essas 4 políticas, elas tiveram um efeito especialmente sobre as mulheres. Né? Por exemplo, isso que a doutora Carlos está falando, da medicalização, que você substitui a autoridade, por exemplo, do pastor, do padre, ou da sogra, ou do próprio marido, né? Pela coisa técnica, científica, tá? do médico. Desse tempo que chama medicalização. E esse processo todo, ele contribuiu para uma maior autonomia da mulher, né? Porque houve uma mudança na transformação da família e a mulher, nesse período, ela inclusive adquiriu taxas de educação, índices de educação superiores aos dos homens e tiveram uma grande entrada no mercado de trabalho, tiveram uma autonomia porque tem salário e não depende tanto do pai e do marido. Então, as pesquisas mais recentes já mostram até uma evolução desse quadro, né? Mas mesmo assim, em alguns programas que nós fizemos aqui, a gente não dá para não considerar que ainda existe um salário menor por parte da mulher. A questão ainda não está totalmente ciência. Sobre esse ponto, eu gostaria de fazer uma parte, porque é um assunto sobre o qual eu venho trabalhando assim, mais recentemente. Lá na Universidade de Minas. Isso, na Universidade Federal de Minas Gerais, no CEDEPLAR. Um ponto importante a ser esclarecido sobre isso é que é verdade, sim, que há um diferencial salarial entre homens e mulheres. Parte dele pode ser explicado por algumas características, sobretudo por conta da segregação ocupacional que existe, que significa que mulheres estão mais identificadas com um certo tipo de trabalho, enquanto homens estão identificados com outro certo tipo de trabalho, e os trabalhos femininos tendem a ser aqueles mais identificados com o trabalho que a mulher faz em casa,
ou seja, o trabalho doméstico e que por isso tende a ser menos valorizado. Mas o ponto mais importante que eu gostaria de chamar a atenção é que esse diferencial salarial entre homens e mulheres, quando a gente começa a abrir esse diferencial por grupos específicos, a gente vê coisas interessantes. A gente vê que entre as pessoas jovens, muito jovens, esse diferencial ele já é muito pequeno. Então, quando a gente olha a média populacional, o diferencial é muito grande, porque são pessoas diferentes convivendo no mesmo mercado, com culturas diferentes, comportamentos, práticas diferentes. Entre as pessoas muito jovens, e eu acho que essa é a boa notícia, esse diferencial já começa exatamente, a aparecer. Ele já se reduziu. Eu já percebi aqui uma coisa, eu queria até fazer aqui uma convocação aí para o caso. Já percebi que as pessoas têm áreas de interesse ao fazer um raio-x, que vocês já examinam os números, interpretando. No seu caso, existe uma área de interesse na sua radiografia do povo brasileiro? Eu tenho trabalhado principalmente com políticas públicas, previdência. Eu fiz algumas coisas que são mais ou menos ligadas ao que a Simone Weiman falou sobre os nichos no mercado de trabalho, né? Que eu acho que há algo mais, não só por essa extensão das tarefas das mulheres serem usualmente extensões do que ela faz em casa, então seria ensino, sei lá, nutrição, coisas do gênero. Cuidados com crianças. Lidar com crianças, mas a Saúde. Sociedade, acho que nós estamos falando não exatamente disso no carro, mas no Bourdieu, ele tem toda uma teoria sobre essa dominação masculina que valora mais profissões que são masculinas do que profissões que são femininas. E eu fiz um estudo com alguém lá da escola, mostrando que alguns grupos, digamos, pretos e pardos, eles quando fazem ascensão social, eles principalmente ocupam esses nichos que eram de profissões femininas. Então, por isso eles também têm salários que são mais baixos. Interessante. Agora, deixa eu aproveitar, já que você entrou nessa questão do negro. Eu sei que a professora Elza teve uma importante luta nesse sentido de trabalhar com a questão de uma definição de racial que não existia, né? Quer dizer, foi o quê? Era falta de costume no Brasil, aquela mania que nós não temos preconceito, e mesmo assim, aí depois a gente evolui para a coisa, como é que define direito, né? Porque se deixar para a pessoa já é um problema. Como é que isso fica nas pesquisas? Não, como um bocadinho. São duas coisas diferentes. Não, pera um bocadinho. Não tinha. Em primeiro lugar, no Brasil, a gente fala em cor, né? Não é raça, é cor, quando se refere à população negra. Mas eu só aceito o critério de autoidentificação, que é o que o IBGE utiliza. Ou seja, você apresenta para uma pessoa, se você tivesse que identificar a sua cor como branca, parda, preta, amarela ou indígena, como é que você se identificaria? E isso é muito importante, porque é na autoidentificação que você assume, tá certo? A sua cor. Não há outro critério, ninguém é capaz e nem tem o direito de dizer essa pessoa é negra e aquela é branca. É a própria pessoa que deve se auto-identificar. E é assim que as estatísticas sobre cor no Brasil são. A senhora acha, e vocês acham que isto por exemplo, eu vou aqui popularizar o exemplo do nosso Ronaldinho, jogador de futebol. O pai dizer que ele é negro e diz que é branco. Como é que fica na pesquisa isso? Você tem que assumir o que ele disse. Para ele, ele é branco. Para o pai dele, ele é negro. Mas o pai não vai fazer a declaração do IBGE sobre o filho, porque o filho é maior de idade. No censo ou na PNAD, você faz a declaração para filhos menores, tá certo? Menores de idade, aí são os pais que dizem. Mas, na verdade, o Ronaldinho, se ele se considera branco, ele é branco e acabou-se. Não há nenhum ser superior que tenha o direito de julgar a cor de ninguém. Agora, o que acontece no Brasil é que nos censos de 40 e de 50 e de 60, nós tínhamos a informação sobre cor. Mas, no censo de 60, entrou
a ditadura militar, em 64, e esse censo só veio a dar... Nós só conhecemos os resultados dele em 78, e assim mesmo nem completo, porque perdeu-se um pedaço desse censo. Muito bem, no censo de 70... Infelizmente, ainda, né, dentro do regime, acharam que deveriam excluir o quesito cor, porque era uma coisa de discriminação. Então, o que aconteceu? Desde 50 até 78, nós não sabíamos qual era a composição da população brasileira por cor. E quando nós vimos o resultado de 80 e depois 91 e 2000, a população negra, auto-identificada negra no Brasil, é mais de 45%. E, portanto, isso deu ao movimento negro, ou aos movimentos negros brasileiros, a força para lutar pelos seus direitos. E estamos aí com as cotas, com as políticas aí, de uma ação afirmativa. Uma pergunta. Você queria fazer uma Sim, intervenção? acho que nós tivemos, na verdade, com esse ponto de autoidentificação, dois movimentos, que eu acho que até 91 você nota, comparando as populações, as autodeclarações de cores, que houve um ligeiro embranquecimento, digamos, nas declarações. E durante a década de 90, se você comparar com 2000, acho que houve uma reversão disso. Uma pequena, Vocês não uma pequena temem, reversão. Uma última pergunta antes Mas do é um intervalo. negócio maior de autoidentificação. Isso. Vocês não temem que a existência da política de cotas possa influenciar o cidadão ao se declarar ou até assumir eu sou negro, porque isso vai ser proveitoso eventualmente? Por que nós deveríamos temer? Temer o quê? Não, tempo de não ser exato. Vocês diziam que esse era o problema. A exatidão é na declaração, ela não seria influenciada por essa situação, Ué, não? se, digamos, no próximo censo, nós verificarmos que temos muito mais autodeclaração de negro, porque negro é a soma de preto mais pardo, né? Mais negros do que anteriormente, significa que uma maior percentual da população brasileira se auto-identificou. Tudo bem. Certo. Bem, vamos a mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o nosso debate.